Automóvel foi um bem considerado muito valioso por alguns indivíduos a partir do século XIX, devido sua função de locomoção, mas também por outros valores a ele agregados com o passar do tempo. Toda sociedade procura a melhor maneira para se viver em grupo, de acordo com as regras e princípios nela estabelecidos. Para isso, utiliza instrumentos ou objetos que propiciem a comunicação entre os membros e facilitem a realização das atividades cotidianas, necessárias à sobrevivência e bem-estar daquele grupo. Quando mal utilizados, esses objetos também podem tornar-se poderosas armas do indivíduo que os manipula, dominando outros membros da sociedade. Hoje em dia, para saciar seus desejos, o homem cria ou extingue com facilidade instrumentos e objetos. O ato de adquirir qualquer objeto propicia a sensação de conforto, bem-estar, abundância, poder e até mesmo de status, o que para muitos significa atingir a felicidade. Esse fato ocorre porque a esses objetos é atribuído um valor que vai além da sua finalidade de uso. A questão da felicidade surge como solução para a igualdade entre os seres, e a apropriação de intenso volume de bens gera uma falsa perspectiva de bem-estar de todos. Assim, o automóvel passou a ser considerado a máquina da liberdade, da energia, da conquista e do poder. Quem o adquire tem a sensação de conforto, bem-estar e faz desse bem a extensão de seu próprio corpo. Atualmente, esse cenário toma grandes proporções, pois o homem supervaloriza o objeto e não compra somente a tecnologia do produto, mas também a experiência daquele símbolo. O automóvel é, portanto, o signo da linguagem simbólica que remete ao indivíduo ótimas sensações. Sentado em frente ao volante, o motorista recebe uma série de mensagens a respeito do desempenho do veículo. Algumas são diretamente enviadas pelo carro. A sensação de aceleração, a resposta do sistema de direção, a sonoridade do motor, o som do fechamento da porta. Outras mensagens são indiretas: o olhar das pessoas quando o carro circula na via, os comentários dos passageiros, as lembranças da campanha publicitária promovendo o veículo. Em essência, o consumidor está assimilando a experiência do produto em si, decorrente de uma convivência com o automóvel no trabalho, nas compras e no lazer. O homem se reconhece em sua própria mercadoria e encontra sua alma em seu automóvel. É como se ele vestisse seu carro. Luiz Fernando Veríssimo, em quadro humorístico para uma revista automobilística, afirma que a potência do carro compensaria a insegurança do homem com a sua estética física. Outros meios de comunicação também ligavam o carro à moda. Nas feiras comerciais, por exemplo, os desfiles de moda tornavam-se as grandes atrações do evento. Eles sugeriam uma relação em termos de beleza entre a recepcionista da feira e o produto automóvel, seu modelo, sua cor e etc. Desde o seu surgimento, o automóvel foi um bem de consumo acessível financeiramente às camadas mais privilegiadas, fato que contribuiu para que se tornasse símbolo de status social, apesar de continuar sendo fascinante a todas as outras camadas. Em geral, quem não possui um carro tem esse bem como seu primeiro desejo de consumo. Já o indivíduo que o possui faz exigências maiores sobre o automóvel, ansiando melhorar seu nível de conforto ou adquirir um modelo atualizado. Esse comportamento faz movimentar o ciclo da produção e do consumo. A moda é imperiosa e não adotá-la equivale, em termos de comportamento, a envelhecer automaticamente um mínimo de 10 anos. Na sociedade capitalista, o estímulo ao consumo de um bem é desenvolvido por meio de um sistema organizado de propaganda, que provoca o crescimento da produção
e a intensificação do uso de serviços. No intuito de atrair consumidores, especialistas captam determinados fatores inconscientes e trabalham sobre eles. Muitas figuras e fotos selecionadas para esse estudo comprovam tal abordagem. Bill Bernbach, publicitário americano, fez uma observação sobre as campanhas publicitárias de automóveis, dizendo que, com o carro, começava-se a perceber a importância dos conceitos que estão por detrás dos produtos, das mensagens que poderiam povoar o imaginário das pessoas. O indivíduo considera no automóvel, além da capacidade de deslocamento, a alta velocidade que se pode atingir se comparada à limitação do corpo humano. É justamente o gancho sentimental que algumas campanhas publicitárias aproveitam para apresentar seus produtos e captar clientes, como é o caso da campanha do Fusca em 1983, que dizia: "Todo mundo tem razões de sobra para amar o Fusca. Ele é simpático, charmoso, simples, forte e inteligente." Sobre esse mesmo carro, a Walt Disney criou o filme Se Meu Fusca Falasse, em que ele se mostra com várias habilidades: nadar, voar, andar sobre duas rodas e pensar, criando a ideia de superioridade automobilística. Além dos apelos utilizados em campanhas publicitárias, o indivíduo recebe outras influências quando decide adquirir determinado bem. No processo de compra, não só o consumidor, mas também os influenciadores ganham destaque na aquisição do produto. No caso de um automóvel, deve-se considerar a opinião persuasiva de outras pessoas, normalmente da família, que serão usuárias do produto, uma vez que ele apresenta benefícios a todos que dele usufruem. Por isso, as propagandas devem ser direcionadas para o motorista do veículo e seus acompanhantes. Percebe-se então que a propaganda tem várias possibilidades para trabalhar os objetivos dos fabricantes de veículos. Outro aspecto abordado é como esse símbolo foi se construindo no mundo e no Brasil, com o auxílio do poder público nacional. O automóvel é um produto resultante de um processo evolutivo e não de uma invenção. No século XVI, aparelhos de 4 rodas já eram utilizados para o transporte de mercadorias. Porém, estes não tinham suspensão e o peso dos armamentos bélicos exigia um equipamento mais elaborado. No ano de 1950, o Brasil possuía apenas 370 quilômetros de estradas de rodagem. Nessa década, a importação continuava crescendo e, para facilitar a instalação de linhas de produção, em 1953, o governo proibiu a importação de veículos. As montadoras transnacionais teriam duas opções: abandonar o mercado brasileiro ou iniciar a produção de veículos em 5 anos. Entretanto, havia problemas para se produzir no país, pois os veículos eram importados como kits completos ou parcialmente desmontados e remontados no Brasil por subsidiárias estrangeiras. Ou seja, mesmo com alguns componentes brasileiros, estes não garantiam a sofisticação tecnológica, o que causou insegurança nas montadoras estrangeiras. Pode-se detectar que o automóvel faz parte da vida do homem desde o século XIX e que teve importante papel no deslocamento e povoamento de áreas urbanas, bem como contribuiu para aumentar a distância dos percursos realizados pelos indivíduos desde sua criação. O proprietário de um automóvel também agrega outros valores ao bem, como, por exemplo, lhe atribui um nome,
prima por detalhes que indicam conforto, beleza e entre outros.